Olá, pessoal, boa noite, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa Filigranas Entrevista. Estou testando aqui o áudio, como é que tá? Se o áudio estiver bom, se a imagem estiver boa, por favor, coloquem aí se está tudo ok, se está tudo bem. Deixa eu ajeitar aqui também a posição da tela. Então, gente, sejam bem-vindos a mais um Filigranas Entrevista. Já tem muita gente aí que já está aqui esperando. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial. A galera aí tá esperando bastante e gostou muito desse convite, dessa entrevista, que é com o professor Pastor Vinícius Couto, tá? Eu vou ler aqui o currículo dele e vou chamá-lo, né? O professor Vinícius, ele é doutorando em Ciências da Religião pela UMESP, né? Metodista de São Paulo. Ele é mestre em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná. Ele é articulista da revista Defesa da Fé, editor da revista Bona Conscientia, membro fundador do NIO, Núcleo de Estudos Wesleyanos. Ele é tradutor de diversas obras de teologia arminiana e wesleyana e autor de alguns livros, tá? Livros que os alunos aqui leem bastante, né? O primeiro deles é a Introdução à Teologia Armínio-Wesleyana. O segundo livro é Culto Cristão, Origens, Desenvolvimento e Desafios Contemporâneos. O terceiro livro é Em Favor do Arminianismo Wesleyano, um estudo bíblico-teológico exegético de sua relevância na contemporaneidade. E o outro livro é Igreja Reformada, sempre sendo reformada, a fidelidade aos princípios da reforma e a sua atualidade nas teologias arminianas clássica e wesleyana. E aqui quem vos fala, professor Lucas Gesta, apenas um bípede mamífero, um Homo sapiens tentando chegar ao nível de Homo sapiens sapiens. Então, seja bem-vindo, meu amigo, professor e pastor Vinícius Couto. A casa é sua. Boa noite, professor Lucas. É um prazer participar com você aqui nessa noite. Desde já, o meu muito obrigado, né, pelo convite. E espero que a gente tenha aí um tempinho bacana, né, de bate-papo e que seja bastante proveitoso. Obrigado. Deixa eu saudar algumas pessoas aí que já estão desde o início, ó, e aí a gente merece, ó. O Tiago, que já está aí desde 20 para as 9. A Kizarvan, Adão, Magno, Giovanni, Rosane, Williams, Renato, Mark, olha quanta gente aí, né? A Gênesis, corretora, né? Joyce, enfim, o Felipe Diego, do História com Teologia, Anderson. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o tema é John Wesley e Armínio combinam? John Wesley e Armínio combinam? E você que já chegou, desce a mensagenzinha aí, deixem o like. Então, para a gente não enrolar e já começar dentro do tema, professor Vinícius Couto, só lembrando, gente, que o programa de hoje a gente está lançando a nossa pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão, pós-graduação 100% online, 100% EAD, pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro, Seminário Batista do Sul do Brasil, e o professor Vinícius Couto é um dos professores que vai dar aula nessa pós em arminianismo, quando a gente pegar história contemporânea, né? Finalzinho da Reforma, história contemporânea, o professor Vinícius Couto vai ser um dos nossos professores. Então, caso você queira fazer essa pós, entra lá no site do Seminário Batista do Sul e vai ter as informações, tá? Então, professor Vinícius, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, Armínio é um personagem, né,
do século XVII. Ele, como eu fiz outra live aí, era um calvinista moderado, né? Um holandês que se formou nas melhores academias, né, da época, e que buscou uma teologia conciliatória, buscou uma teologia também que fugisse do caminho soteriológico que Genebra estava caminhando, caminho de Beza, caminho de Gomarus e outro, né? Armínio é um personagem holandês do século XVII, viveu pouco, né? Escreveu também pouco, e John Wesley é uma figura extraordinária. A gente nem compara, né? Se a gente pegar o peso das duas figuras, não dá nem para comparar, porque John Wesley é um teólogo, um escritor, um pregador, um pastor avivalista que mudou não só a história da Inglaterra, mas ele também mudou a história do protestantismo mundial. Quem estudou comigo no curso do mês passado sobre história da Igreja Contemporânea, quem quiser adquirir o curso aí, gente, é só me procurar pelo WhatsApp, estudou um pouco do John Wesley comigo. Então, ele mudou a história da Igreja Protestante a outra depois do John Wesley, e ele é um personagem do século XVIII, né? Então, a primeira pergunta, né, quando se fala de Armínio, o wesleyanismo, e eu já, Vinícius, há muitos anos eu tenho contato com os irmãos da Igreja do Nazareno, né? Mandar um abraço aí para o pastor Felipe Borduan, né? Eu dei um curso de cristianismos orientais na Igreja do Nazareno em Vila Emil, em Mesquita, faz 5 anos atrás, e desde então, ali com o pastor Alisson Lourenço, pastor Felipe Borduan, a gente fez uma grande amizade, e eu tenho ido em muitas igrejas do Nazareno, dar palestra, enfim. E os nazarenos, você é um pastor da Igreja do Nazareno, é uma igreja antiga, uma igreja estadunidense, que tem muitas igrejas aqui no Brasil, ela se declara armínio wesleyana. Então, a primeira pergunta é: qual seria a importância de Armínio para o John Wesley, né? Como que foi esse uso de Armínio pelo Wesley? Beleza. Primeiramente, também deixa eu deixar aqui o meu boa noite, né, para o pessoal que já está acompanhando, né? Bastante gente aí que você já mencionou. Provavelmente já está entrando mais pessoas, então fica a minha saudação também. Antes de eu falar especificamente, né, sobre a importância mais direta de Armínio para Wesley, eu acho que é bom também fazer um comentário importante, né, que é, de certo modo, interessante, sobre essa questão de Armínio calvinista, né? Tem alguns colegas que às vezes têm muita dúvida em relação a essa questão, e talvez o termo mais apropriado não seria exatamente também calvinista, mas sim reformado, né? Quando a gente pensa, por exemplo, já no estabelecimento da Igreja Reformada da Holanda, né, desde 1571, com o Sínodo de Emden, nessa época eles estabeleceram quais seriam os documentos confessionais, né, que seria ali especificamente a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, né, para aqueles que fossem de fala holandesa, né, e quem fosse de fala francesa, que algumas províncias sulistas, né, que também aderiram ali à revolta, deveriam então subscrever outro catecismo, que era o Catecismo de Genebra, né. Então, esses eram os documentos confessionais. Claro que tem um teor calvinista, né, mas aí se a gente lê um pouquinho mais detalhadamente a própria biografia de Armínio e tudo mais, ao que tudo indica, ele tem um início, uma trajetória, né, que se alinha muito bem com o calvinismo em si, mas posteriormente ele vai dialogando com outras personagens, né, no decorrer ali da história dos Países Baixos. Até porque o calvinismo mesmo em si, ele só chega com força lá nos Países Baixos a partir da década de 50. Os primeiros grupos desde a Reforma, né, vem ali luteranos, inclusive um luteranismo não tanto luterano, mas mais melanctoniano, né, um outro ramo aí do luteranismo, inclusive com uma perspectiva um pouquinho mais sinergista também, e vários outros grupos, né, anabatistas também, né, que vão ter ali uma perspectiva diferente. Tem até uma gravura
que tem um nome assim bem pesado, que seria a Carroça de Esterco Arminiano. E eles colocaram lá 9 personagens, né, assim, bem variadas dessa época, alguns bem mais antigos, né, como, por exemplo, David Yoris, né, que está bem ali na época do iniciozinho da Reforma, né, que era digamos assim, anabatista mais espiritualista. Então eles vêm pegando esse pessoal e colocando todo mundo na mesma carroça, no mesmo carro, né, para dizer que eles, de certa maneira, eram os precursores assim do arminianismo. E muitos humanistas também, né, com uma perspectiva diferente em relação a essa ideia rígida do calvinismo, né. Então tem uma discussão interessante, até uma biografia muito sugerida, né, para isso é a do Carl Banks, né. Essa biografia dele, na verdade, foi todo o trabalho de doutoramento dele na Universidade de Chicago. Então vale a pena também, a gente tem esse livro já em português, e ele apresenta ali a tese de que Armínio nunca teria sido calvinista. Eu já tenho lá as minhas dúvidas, né, de afirmar que ele nunca foi, é um pouquinho mais ousado, né, e eu tenho tido algumas descobertas recentes também interessantes, em relação até a situação dele com um humanista da época, um católico, que foi um dos braços direitos lá do Guilherme de Orange, né, na Revolta, que é o Dick Coonrod. Sempre as biografias mais antigas relatam, né, que Armínio foi convidado para debater com esse camarada, e ele vinha sendo ali uma pedra no sapato de muitos calvinistas, né, e ele teria então tido acesso aos panfletos do Coonrod e teria supostamente mudado de opinião. E a tese do Banks é de que isso nunca aconteceu, né, de que isso seria uma fantasia, um mito e tal, mas não me parece que tem sido essa a questão, não. A gente tem alguns documentos antigos que o Banks não chegou a verificar. Um deles é o próprio livro do Coonrod, né, que a primeira edição, ela, claro, é póstuma, né, depois da morte do Coonrod, que é 1609, se eu não me engano, a primeira edição, e essa edição ela é feita por um seguidor do Coonrod, né, que é o Bungard. Então a gente tem ali alguns documentos bem antigos, e de fato depois a gente não tem nenhum remonstrante contestando essa narrativa, né, de que ele teve, digamos aí, essa incumbência de refutar o Coonrod, de ter mudado de ideia e etc. Então tem algumas questões interessantes aí que em breve deve sair um artigo aí meu junto com o professor Helmut Renders, que é o meu orientador lá no doutorado, né? Então vai ser interessante aí para revisitar essa discussão, né, que algumas pessoas têm achado que já está fechada e não necessariamente é tão fechado assim. Eu acho isso fantástico de você, e fica a dica aí para o pessoal, de você ir lá atrás da documentação. Então você está citando uma documentação que seria essencial, e o Banks, naquele livrão, naquela tese toda, não viu, ou não quis ver, é complicado, né? Então, quando eu falo que Armínio é calvinista, porque ele pensa dentro do pensamento sistemático de Calvino, não que ele aceite toda a soteriologia, porque é a formação dele, né? A própria Genebra, e são mais 2 universidades que ele passou, né? São 3. Eu já até esqueci agora dessa aula, tem 2 meses ou 1 mês atrás, que eu costumo sempre separar, né, 2 modelos de teologia sistemática, que Calvino vai desenvolver e que os luteranos vão desenvolver. Então, ou a gente se encaixa em um, ou em outro a gente não encaixa dentro de uma sistemática. Hoje tem outras coisas, mas naquela época não tinha para onde correr. Mas é uma discussão interessante isso, sim. Eu ainda acho que o termo reformado ele é mais, digamos assim, preciso nessa discussão, até porque a gente tem um calvinismo mais rígido sendo desenvolvido ali também, né, que até transcende um pouco a questão da teologia reformada, né, que é a modificação do Teodoro de Beza. O Beza ele dá uma cara mais lógica, mais aristotélica para a teologia de Calvino, né, fecha algumas arestas ali, e basicamente é esse tipo de calvinismo que fecha ali em Dort, né, entre 1618 e 19. Quando o pessoal fala reformado aqui no Brasil, eles dizem que é sinônimo disso, né? Mas não é. Teologia reformada começa com Zwinglio, né? E outros suíços, né? Em Berna também tem um grande núcleo, Estrasburgo, e não só a Zurique e Genebra, né? Então... Mas, enfim, exatamente.
Estou te interrompendo. Voltando para a pergunta, né? Bom, é difícil dizer, né, se Wesley leu Armínio, é difícil. A gente não tem essa informação assim clara, né? Algumas pessoas têm sugerido que ele tenha lido, mas na sua fase madura, que é mais ou menos na época que ele começa a publicar a Arminian Magazine, né? Que é mais lá para frente, lá a década talvez de 70, 60, né? Dos anos 1700. Então a gente não sabe exatamente se ele realmente teve acesso direto em fonte primária ou não, mas mesmo que ele não tenha tido, uma outra informação interessante é que mesmo antes da morte de Jacó Armínio, né, por conta até dos exílios, né, que o pessoal vinha sofrendo e tal, muita gente migrou lá dos Países Baixos para a Inglaterra. E, por exemplo, o Dicionário Global de Teologia Wesleyana tem lá um verbete sobre arminianismo inglês, que é justamente esse pessoal, né, que sai dos Países Baixos, vai para lá com uma mentalidade, né, um pouco diferente, e tem ali uma visão mais radical em relação, por exemplo, à questão da graça irresistível, da predestinação. Então, eles brigam assim um pouco mais com os calvinistas. Então, é bem recente até, se a gente for parar para pensar, esse verbete chega a colocar por volta, inclusive, do final ainda, antes de chegar na transição para o século XVII, final do século XVI ainda, 1590 e poucos, né? Essa modalidade de arminianismo chegando por lá. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai perceber, por exemplo, quando o Wesley está estudando em Oxford, ele troca algumas cartas com a mãe dele. E um dos autores, ou um dos teólogos, assim, que tem alguma importância para a vida e para a própria teologia de John Wesley, foi o católico Tomás de Kempis. E o Kempis, ele falava, né, no livro dele sobre imitação de Cristo, a respeito da importância da pessoa, digamos assim, se sujeitar à vontade de Deus e tal, e o Wesley faz uma crítica a isso, né, porque ele entende que o Tomás de Kempis está fazendo ali uma colocação, digamos assim, bem fatalista, bem determinística, né? Ele diz, olha, ele escreve para a mãe dele, para Suzana, né? Ele fala, mãe, eu acho que esse argumento está errado, porque se Deus decretou para a minha vida que eu tenho que ser triste, que eu tenho que ser infeliz, e eu busco a felicidade, então eu estou indo contra a vontade de Deus, contra um decreto de Deus, e logo eu estou pecando contra Deus. Então, não faz sentido esse argumento, né, que o Kemp está construindo aqui. Então, ele põe lá o posicionamento dele, e a mãe dele depois até responde, né, comenta, não, seu argumento está certo, por isso, né? A mãe de Wesley, vale aqui, inclusive, um parênteses, né, aberto, ela tinha também um conhecimento, assim, muito forte de patrística e de alguns idiomas, dentre eles o grego, o latim, né, que ela chegou até a ensinar para os filhos, dentre eles o próprio John. Então a gente já vê, desde uma certa fase da vida de Wesley, ele tendo acesso a algum tipo de arminianismo. Não sei o quão técnico era isso, né, porque ali ele se posiciona de maneira bem clara contra essa visão mais determinística, né, mas ele já tinha ali algum posicionamento. Agora, em relação à importância, qual a importância mesmo do arminianismo para Wesley? Eu acredito que a maneira como ele enxerga o modus operandi da graça. Wesley, ele tem uma visão, digamos assim, mais otimista depois que a pessoa tem o seu encontro com Jesus. Então, ele admite, né, aquela visão pessimista do ser humano antes da regeneração, antes do novo nascimento, né, ou antes da conversão, ou seja, ele advoga ali, embora ele só vai usar o termo depravação total, termo mesmo depravação total, bem lá mais para o final da vida dele, inclusive até no Arminian Magazine, que ele usa, pouquíssimas vezes, né? Mas pecado original é um termo muito comum, né? Até porque o termo depravação total ele começa a ser usado mais nessa época mesmo, do século XVIII para frente. E aí, a gente tem os artigos da religião, um deles lá defende, tem até a questão do pecado original em si. A gente sabe que também, em 1784, né, quando a Igreja Metodista Episcopal foi fundada nos Estados Unidos, Wesley revisita esses artigos da religião da Igreja Anglicana, reduz, né, resume ali alguns e mantém, inclusive, esse do pecado original, discute a questão do livre-arbítrio à luz do pecado original também.
né, e ele mantém essa mesma ideia, né, desse pessimismo antropológico. E agora, a diferença, né, ou a importância que eu colocaria aqui é justamente na maneira como ele enxerga essa pessoa que depois é alcançada pela graça. Então, se a pessoa está numa condição caída, não tem condição de buscar Deus, e essa graça ela tem a proeminência, ela é preveniente, ela vem primeiro, ela alcança o pecador, ilumina essa pessoa, leva ela à compreensão, né, de que ela precisa se render ao senhorio de Cristo. E uma vez que ela faz isso, que ela recebe Jesus como Salvador, e dali para frente, como é? Né, porque se a gente lê, por exemplo, as Institutas, Calvino ele tem uma visão ainda muito fechada, muito negativa, mesmo depois da conversão. E o Wesley já tem uma pegada mais otimista em relação a isso, né, de uma graça que transforma o indivíduo, né, como um todo, e que leva ele a ser um participante ativo do reino de Deus. Né? Inclusive o Wesley tem também algumas falas, né, muito precisas assim sobre a questão do reino de Deus, e que tem tudo a ver com essa ideia mais otimista da graça, né, que alcança... Mas assim, deixa eu te interromper, já te interrompendo, só para você já está, porque você já está explicando o sistema, mas a minha dúvida, mas é uma dúvida também minha, tá? Ok. Porque você que é o especialista, eu não estudo esses documentos. A posição de Armínio, como você falou aí também, a posição de vários teólogos que estavam ali na Holanda, inclusive fugindo de perseguição de católicos, de luteranos e de calvinistas, né? Muita gente, o primeiro rumo que eles foram, quem queria um outro tipo de teologia foi a Holanda, depois o segundo rumo foi a Inglaterra. Essa posição de Armínio não difere. É lógico que dentro do pensamento reformado, dentro do pensamento protestante geral, você tem essa questão do nascido escravo, do servo-arbítrio ou da depravação total. Isso é uma marca da teologia protestante. Mas essa posição não calvinista, no sentido não supra- ou infralapsariana, ou que não fale que você precisa realmente de alguma destinação, não é uma coisa que Armínio inventou, né? Toda a história do cristianismo, Sim. Né? Em toda a história do cristianismo, a grossa maioria dos teólogos não pensa em termos de uma dupla predestinação, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Em toda a história do cristianismo, a grossa maioria dos teólogos entendem, né? Não explicaram assim profundamente antes da Reforma, né, até o século XVI, mas entendem que você precisa crer e aceitar Cristo e se manter fiel até o fim, ou então você precisa morrer martirizado, ou então, no máximo, você precisa se manter fiel ali na igreja, celebrando os sacramentos, na salvação institucional eclesiológica da Igreja Católica, né? Mas muito que você falou aí, dessa posição de John Wesley, não necessariamente é de Armínio, mas o John Wesley, como um grande leitor, né, da tradição da igreja, leitor de patrística, leitor de escolástica, leitor da reforma, poderia ser de outras pessoas. Aliás, John Wesley é um padre anglicano, né, porque a pessoa gosta de falar pastor, mas lá é padre. John Wesley é um padre anglicano, e a igreja anglicana, por mais que ela tenha adotado alguma influência de alguns catecismos calvinistas, ela continua com todo um corpo de teologia própria dos ingleses, que não tem nada a ver com o calvinismo, né, que é toda a história da igreja da Inglaterra. Né? Você próprio citou aí também outro que é Tomás Kempis, mas dentro da própria igreja anglicana, desde lá dos seus primórdios lá na antiguidade, você tem um corpo soteriológico que não tem nada a ver com o calvinismo. Então, só para a gente fechar e você continuar, tem na formação de John Wesley influência arminiana provada ou não? Porque algumas coisas que o John Wesley pensa, Armínio também pensava, e aí se fala porque tem gente por aí falando, não, que John Wesley leu a declaração de sentimento, John Wesley foi um defensor de Armínio, enfim, isso procede ou não? Então, como eu falei, é difícil a gente dizer se ele leu, né, Armínio em fonte primária. Agora, o nome do periódico dele,
eu acho que já mata, de certa maneira, essa pergunta, né? Porque ele não daria esse nome, né, Arminian Magazine, né, se ele de fato não conhecesse pelo menos o mínimo, né, do que esse sistema representa. E até alguns outros pedaços, né, de fala dele, por exemplo, em relação às disputas da época, né, até porque a gente tem um grande amigo dele que também é um evangelista de rua, que é quem abriu, digamos assim, essa porta para ele, que chamou ele para também ser o evangelista ao ar livre, né, que foi o George Whitefield. E os dois sabiam muito bem ali que tinham posicionamentos antagônicos, um era calvinista, o outro arminiano. Uhum. Né, ele fala claramente sobre essa questão em alguns tratados, né, Wesley chega a trabalhar também essa questão, né, tem alguns sermões específicos, né, de um Wesley mais maduro também, que ele critica o posicionamento predestinacionista e tal, né, às vezes até em algum tom um pouco mais pesado e tal, né, e alguns desses tratados em que ele cita até mais nominalmente o pensamento arminiano, né, o rótulo em si. Né, então, comprovadamente, a gente sabe que ele tem alguma influência. Agora, é difícil a gente dizer quando que isso começa, entendeu? Né, e se de fato ele leu. Essa é a discussão. Né? Agora, eu voltaria lá desde a sua fase, no mínimo, universitária, os seus primeiros questionamentos assim mais abertos, né, mais explícitos em relação ao contrário, né, o que já levaria ali pelo menos a uma noção, ou talvez, de fato, a algum tipo de conhecimento, porque os pais de Wesley eram também muito engajados com a teologia, né? O próprio Samuel, pai dele, né, foi um grande erudito aí também de Antigo Testamento, era um hebraísta, chegou a escrever um tratado importante sobre o livro de Jó. Foi ele também quem basicamente ensinou grego para Wesley, né, para o John, né? E como eu já falei, a mãe dele também tinha aí muitas versatilidades, né? Dentre elas a própria questão da patrística. E, na verdade, esse somatório de coisas é muito importante, porque, por um lado, a gente tem a questão de Armínio, mas, por outro, talvez até tenha aí uma importância ou uma relevância um pouco maior na vida de Wesley, a questão da patrologia grega, da patrologia oriental. Né? A gente tem aí, por exemplo, alguns nomes que ele chega a citar, né, em alguns dos seus textos, em carta. Tem uma pergunta aqui que foi exatamente sobre isso, já que você vai responder, eu até já coloco a pergunta aqui do Magno. Vou colocar aqui. Se você já comparou a soteriologia de Wesley com a Igreja Ortodoxa e as não calcedônicas, ou ele foi somente na patrística? Só corrigindo aqui o Magno, na patrística, existe a patrística ocidental e existe a patrística oriental, mas ambas são patrísticas. E aí ele está perguntando se você já comparou, né, com a soteriologia das igrejas orientais. Então, eu pessoalmente não fiz essa comparação detalhada, né? Mas existem alguns estudiosos de Wesley que se dedicam especificamente para esse ramo, principalmente por causa da questão da perfeição cristã. Porque não é algo também que ele inventa, né? É algo que ele traz bem precisamente lá de trás mesmo do pessoal da patrística oriental. Né? Então ele chega a citar, por exemplo, Macário, é um dos nomes aí mais específicos que ele cita, né? Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum aqui importante. Tem pelo menos 3 nomes, né, de teólogos orientais que ele faz ali menção e que tiveram aí essa importância para que ele trouxesse ou para que ele resgatasse essas ideias da patrística oriental. E a ideia de perfeição cristã dele é o que tem a ver com o que eu estava dizendo aí de otimismo da graça, né, depois aí da conversão. Porque nada mais é do que a ideia de restauração da imagem de Deus, ou o que o pessoal chamava lá de teousis, né? Ele faz ali uma adaptação, digamos assim, mais anglicana, porque ele também tem, ao mesmo tempo, a influência desse pessoal da patrística oriental, mas também dos anglicanos espiritualistas, que ele também cita nominalmente, né? Então ele tem ali as suas adaptações do seu meio. Né, então você acha que tem a teologia oriental, porque a soteriologia oriental ela se baseia na teoses, né? Sim. A teoses não chegou no protestantismo, não existe. Talvez Armínio tenha aprendido isso, mas adaptado, como você falou.
Mas isso que você está falando aí é muito importante, e eu até já faço um convite ao vivo aqui, da gente escrever, eu e você, um artigo sobre isso, né? Porque primeiro, minha paixão, né, que é cristianismo oriental, e a segunda é John Wesley, né, que é meu padrinho. Mas se eu fosse católico e elegesse um santo protetor, aí vão me condenar, seria São John Wesley. Para mim, ele é o modelo de cristão contemporâneo, né? Porque os católicos dizem que São Francisco de Assis é o primeiro depois do único, né? E os protestantes poderiam dizer, né, que depois do primeiro, depois do único, tem o segundo, que é John Wesley. Sim. A galera no Brasil ainda não tem a noção, a dimensão da importância de John Wesley para o protestantismo e para o mundo, né? Eu estou tentando trabalhar isso nos cursos que eu estou dando aí de história contemporânea. Mas, e aí, Vinícius, fica esse convite aí da gente analisar aí essa documentação de Wesley, lendo os orientais, porque a patrística oriental, de certa forma, a patrística do deserto, tá? Porque a gente tem que separar, né? Você tem uma teologia mais institucional, mais eclesiológica, de teólogos oficiais, de bispos, teólogos orientais. Você tem a teologia dos chamados padres do deserto. Essa teologia dos padres do deserto, essa teologia mística, casa com a mística inglesa e casa com John Wesley, assim, casa muito, né? Exatamente. Tanto que realmente são principalmente esses nomes dos padres do deserto que tem alguma influência mais direta, né, que ele cita nominalmente, que tem a ver, né, exatamente com a perspectiva dele de restauração da imagem de Deus. É que o Wesley tem uma miscelânea interessante. Por exemplo, ele pega um pouco disso, ele pega um pouco do pessoal do espiritualismo anglicano, do William Law, Jeremy Taylor, né, que ele cita inclusive pelo nome. Se você ler, por exemplo, o material dele, uma explicação clara da perfeição cristã, é justamente lá que ele faz menção aí nominal, né, de muitos desses homens, inclusive do próprio catolicismo também, mais medieval. Tomás de Kempis é um também que ele cita aí como alguém que colaborou para ele pegar essa proposta de perfeição cristã. E aí, ainda tem uma outra pessoa, que é o Isaac Watts, que também contribui, de certa maneira, para a perspectiva de Wesley sobre a imagem de Deus, né, e que aí vai chegar nesse todo que a gente está discutindo. Porque o que seria? O Isaac Watts, ele tem uma visão tridimensional da imagem de Deus, né, a imagem natural, política e moral, né, que não é nada que destoa também da teologia clássica daquela época, né, mas a teologia que ele pega emprestado, esses termos que o Wesley pega emprestado, casando com essa proposta da teosis, né, da restauração da imagem de Deus, muitos estudiosos de Wesley têm reconhecido que esse é o tema central, o axial, né, de fato, aí, do pensamento de John Wesley. Né, ou seja, o ser humano foi criado conforme a imagem foi deturpada, foi corrompida, né, e tudo começa com o processo de restauração da imagem de Deus até chegar ao seu ápice, até que a gente seja participante total, né, da natureza divina, com a glorificação. E aí depois os estudiosos de Wesley posteriores foram dividindo isso em estágios da graça, né? Mas basicamente é esse somatório aí, né, essa misturada, digamos assim, de influências, né? E pode falar. Eu acho a teologia da teoses, conforme os orientais desenvolvem ela ao longo do tempo, uma teologia assim brilhante. O início dela está lá, principalmente em Irineu, e depois passa da teologia antioquiana para as outras. E hoje os bizantinos, os russos, são os maiores catalisadores e desenvolvedores dessa teologia. Mas eu quero só dar um intervalinho aqui para a gente ler as perguntas. Okay. E as saudações aí da galera, porque, gente, deixa o like, e olha aqui, as redes sociais do Pastor Vinícius estão passando aqui, o Facebook dele, o Instagram dele, o e-mail dele.
Se você quiser, adiciona ele lá no Instagram, segue ele lá no Facebook, no Instagram, e qualquer dúvida manda um e-mail. O pessoal está dizendo aqui, ó, o Carvalho falou que já leu seu livro, Teologia Armínio Wesleyana, livraço. O Rafael Araújo está falando que você tem um excelente livro sobre a Igreja do Nazareno, né? Isso aí eu não sabia, não. É sobre a história da igreja no Brasil? É sobre a origem dela nos Estados Unidos, né? Sobre os grupos que se formaram e se fundiram entre 1907 e 1908, e depois como que ela chega no Brasil também. Se chama Uma Igreja do Povo e para o Povo, né, que foi um nome ali, uma frase, né, que eles deram lá no início, quando organizaram a primeira comunidade. Show aí, ó. Falta isso no Brasil. Então, peguem aí, historiadores, cientistas da religião, o livro do professor Vinícius Couto aí para ler. O Diego está mandando aí saudações nazarenas, né? Silas, indicações de teologia. E tem muita pergunta aqui, ó. Esse Indicações está perguntando, né, se tem uma previsão da tradução das obras do Don Thorsen. Tem a teologia sistemática dele sai agora já, né? Já deve ter até saído da gráfica, já deve estar vendendo, viu? Dá uma olhadinha no site da Reflexão. E outras obras dele são mais complicadas de traduzir, porque elas são muito específicas, né, do movimento metodista e tal. Então, às vezes, pela abrangência, né, pela visão mais comercial, acaba limitando um pouquinho. Mas essa daí da teologia sistemática dele, acho que já está vendendo. O pastor Assir, quero mandar um abraço aí para o pastor Assir, que está participando aí. O pastor Assir é secretário da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro. Também terminou o doutorado dele em teologia pela PUC, e brevemente a gente vai estar fazendo uma live aqui sobre a história da Bíblia no Brasil. Pastor Diego, Daniel. Então, deixa eu desenvolver aqui com você. Gente, por favor, se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, curte, comenta aí, deixa o like, tá? Por favor, para ajudar a gente. Isso aqui é uma live que vocês estão vendo e que não tem nada parecido a nível de Brasil. Não tem, você não vai encontrar, você só encontra aqui. Compartilhe aí com as pessoas que você conhece. Eu quero passar para a segunda pergunta. E aí, eu vou juntar a pergunta 2 e a 3, você já falou bastante coisa, mas para a gente dar uma adiantada aqui. Primeira dessa pergunta é: Wesley desenvolveu uma teologia? Se sim, em que sentido, né? Porque a gente está falando de Armínio Wesleyanismo. Armínio, ele desenvolveu algumas críticas, ele trabalhou bastante, né, os debates dentro da teologia da sua época, mas não chegou a fazer um sistema, né? Wesley chegou a fazer algo próximo de um sistema? Porque qual seria, então, juntando a pergunta 3, o Armínio Wesleyanismo, ele é uma teologia sistemática, ele é um sistema, ou ele é uma opção soteriológica? Olha, é uma pergunta, não é tão simples de responder. Vamos pela primeira parte. Eu estou com ela anotada aqui também para não me perder. A primeira aí, se o Wesley desenvolveu uma teologia. Bom, ele não sistematizou nada. Na verdade, a gente tem algumas pessoas que têm tentado fazer esse trabalho de sistematizar o pensamento de Wesley, né? Então, a gente tem aí alguns mais antigos e alguns mais recentes, né? Algumas obras recentes interessantes, como, por exemplo, a do Randy Maddox, que acabou de sair aqui em português, mas ela já é antiga também, já é relativamente antiga lá nos Estados Unidos. Talvez seja uma das melhores sistematizações aí do pensamento de Wesley. Tem a do Thomas Olden também, né, que são 4 volumes aí também de sistematização. Vai sair no Brasil, inclusive, esse ano, se Deus quiser. E tem a do Kenneth Collins, né, que também é outra obra interessante, publicada pela CPAD, tem em português. Mas o Wesley em si, ele não sistematizou nada, né? Então, de onde que a gente tira as principais informações de Wesley? Principalmente do seu sermonário, né? São 151 sermões ao todo.
as suas epístolas, né, o seu epistolário, o seu diário também, e vários outros materiais que ele escreveu, inclusive fora do âmbito teológico em si. Né? Ele tem os comentários bíblicos também, que eu esqueci de comentar. Saiu a Bíblia de Estudos, né, de John Wesley recentemente pela SBB, e tem lá os comentários do Antigo e do Novo Testamento. O do Novo Testamento integrais, né, e do Antigo Testamento cortou alguma coisinha que é mais repetitivo, que às vezes ele praticamente parafraseia o texto, né? Então alguma coisa assim foi retirada por causa da extensão. Mas não perdeu nada assim em termos de conteúdo, não. E obras fora da teologia, como eu falei, ele escreveu, inclusive, gramática de inglês, história, digamos assim, mundial, universal, livro de medicina popular, ele chegou a escrever também, e mais algumas outras coisas. Inclusive, o material que mais vendeu foi o de medicina popular. Ele criou esse material justamente para atender a demanda da população mais carente, etc., né? Então, desses vários materiais que a gente vai pensando algumas das suas ideias. Né? E aí a gente tem reconhecido, pelo menos também, umas 3 fases na vida de Wesley. Essa fase mais jovem dele ainda em Oxford, retornando depois também na América do Norte, uma segunda fase dele ali próxima da época do Coração Aquecido, e uma terceira fase já próxima ali da década de 70 para 80, né, que é quando ele tem ali uma fase um pouco mais madura. E aí é onde a gente vai estudando um pouquinho, de fato, ali as épocas da vida de Wesley. Mas ele estabeleceu uma teologia própria? Não. Ele não sistematizou e ele não disse assim, essa é a minha teologia também, não. Agora, tem alguns acentos da teologia dele que são interessantes, né, que é de onde vem essas terminologias que a gente usa muito. Né, teologia wesleyana, não é que ele inventou, que ele desenvolveu, mas acabou, por conta da ênfase que ele deu, ganhando aí esse espaço, como o próprio Armínio, né? Você mesmo comentou aí que a própria patrística, se a gente pegar aí, antes de Agostinho mesmo, basicamente, muita coisa que Armínio ensinou se alinha com esses patrísticos pré-agostinianos, muita coisa. Mas, quando a gente vai para Armínio, né, a maneira como ele se posiciona, as críticas que ele faz, acabam, de certa maneira, levando aí o seu nome no sistema. E a mesma coisa com Wesley, né? Então a gente tem esses acentos aí no pensamento de Wesley sobre essa questão da santificação. Wesley chega, inclusive, num dos seus sermões, se eu não me engano, é As Vinhas de Deus, tem que confirmar, mas ele reconhece a importância de Lutero, fala, quem falou mais brilhantemente do que Lutero sobre justificação pela fé? Mas quem deixou mais a desejar do que Lutero sobre santificação? Né? Então ele também faz essa crítica aí, e a gente tem ali uma ênfase realmente muito grande, né, em todos os textos de Wesley a respeito dessa santidade, mas não é uma santidade estritamente moral, é uma santidade mais prática, uma santidade que, por isso que eu falei, né, da questão da graça mais otimista, porque eu tenho tentado resumir assim, talvez a chave esteja na ideia da teologia da reconciliação de Wesley. Deus estava reconciliando consigo o mundo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, de acordo com 2 Coríntios 5,18, né? E reconciliação é um termo que tem a ver com a ideia de relacionamento. E a imagem política, lá que eu comentei, que ele pega emprestado do Isaac Watts, é justamente uma ideia que envolve esse aspecto relacional. E o Wesley desenvolve muito isso também à luz, né, de uma teologia trinitariana e etc. Né? Então a ideia é o quê? Deus me reconciliou com ele para eu também ser um ministro, um agente de reconciliação. Mas essa reconciliação não é só espiritual, ela também envolve os vários âmbitos da vida, né? Como, por exemplo, o relacionamento com a gente mesmo, relacionamento com o próximo, relacionamento com a criação. E aí alguns teólogos até têm chamado isso de nova criação, né? Que é a própria ideia lá do Theodore Union, né? Que desde aí de mais ou menos a década de 80 pegou muito bem esse termo e hoje muitos wesleyanos seguem essa mesma pegada, essa mesma pisada aí do Union, né, essa mesma ideia dele. Mas tudo isso, no final das contas, Lucas, está alinhado ali com o que a gente falou de perfeição cristã, de restauração da imagem de Deus. Então, tem alguns termos correlatos que sempre vão trazer essa proposta, né? Então, a teologia wesleyana, a ênfase maior dela recai aqui. Né? Então, esse é um dos pontos, né, que a gente poderia falar aí, talvez, de 4, 5, 6 coisas que estão vinculadas, né, a essa questão aqui, que a gente pode resumir aí com perfeição cristã, que é o termo que ele gostava mais. Né?
E a outra pergunta que você fez, deixa eu voltar aqui, né? Tá, peraí, deixa eu então te ganhar um jabá aqui, o Merchan, se você vai aí relembrar a pergunta. Gente, nós estamos aí no mês de agosto, né? Hoje é dia 11 do 8 de 2020, lançando a pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro, Seminário Batista do Sul. Essa pós-graduação é 100% online, 100% EAD, e o professor Vinícius Couto, ele é um dos professores responsáveis por lecionar exatamente isso, lecionar a vida de John Wesley, a teologia de John Wesley, e lecionar a vida de Armínio. Então, se você quiser fazer parte dessa pós-graduação, ela custa apenas R$240, e a gente tem descontos, tá? Vários programas de descontos aí que vocês podem encontrar. Basta você acessar a página, né, do Seminário Batista do Sul, tá? Seminário do Sul. Deixa eu só ver aqui o endereçozinho e já coloco aqui no chat. Se você tiver interesse, você está aí no Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, você está longe do Rio de Janeiro, mas você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Você está aí na África, eu sei que tem gente aqui da África assistindo a gente, de Guiné-Bissau. Se quiser fazer essa pós-graduação, entra lá em seminariodosul.com.br/pós, e aí você vai ver lá a pós em Cristianismo e Pensamento Cristão. Então, o professor Vinícius é um dos professores. Então, você imagina, né? Eu, o professor Vinícius e outros grandes professores que, inclusive, a gente vai ter live aqui no canal. Segundo lugar, curte aí esse vídeo, por favor, gente. Curte aí. Se inscreve no canal, me siga aí nas redes sociais, né? Nas redes sociais é o professor Lucas Gesta, site é lucasgesta.com.br, e aqui as redes sociais do professor Vinícius, o Facebook dele, o Instagram dele e o e-mail. E, gente, quem quiser estudar sobre história da igreja contemporânea, né, John Wesley e tudo, eu também lancei um curso mês passado, ele está disponível para você adquirir, sobre história da igreja contemporânea, um curso que foi dos movimentos de racionalismo e irracionalismo até o pietismo, Moraves, John Wesley. E esse mês, dia 22, sábado, a gente vai ter o segundo módulo que vai falar dos grandes avivamentos e do surgimento do pentecostalismo. Esse curso está R$55. Se você quiser participar, só me procurar, mandar mensagem no WhatsApp, e esse curso você pode adquirir e fazer quando você quiser, porque ele está salvo. Então, voltando aqui, Vinícius, tem uma teologia armínio-wesleyana? O que é a teologia armínio-wesleyana? E pode falar à vontade. Ok, beleza. Então, o que a gente tem chamado de teologia armínio-wesleyana seria aí um desdobramento, né, de algumas questões que Armínio desenvolveu e uma continuação, né, de alguns pontos, porque Armínio também respondeu a demandas do seu contexto, da sua época, né? E a época dele, talvez o que tinha de mais necessidade, assim, do que a gente poderia chamar de progresso, seria em relação às discussões, por exemplo, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, né? E isso a gente vê, inclusive, muitos humanistas na época já batalhando por isso, uma influência muito forte de humanistas lá nos Países Baixos, né? E muita gente que era contra, até acusando os arminianos, às vezes, de serem ultra-humanistas, né, de estarem ligados ali com o socinianismo e outros ramos aí mais radicais, né, muito mais abertos, ou que a gente chamaria talvez de liberais, né, mas essas seriam as demandas da época dele, né. E agora, quando a gente vem para a Inglaterra, no século XVIII, a gente já tem também, inclusive, uma outra época, né, uma outra temporalidade, né, a gente já tem ali o período iluminista, a forma como eles enxergam o mundo é diferente já, afinal de contas, passaram ali quase 150 anos, né, se a gente for comparar, né, e o mundo se transformou muito, eles conheceram muitos lugares, muitas regiões, né, e as perguntas passam a ser diferentes também. E aí a teologia de Wesley, ela faz algumas releituras nesse sentido, né, então, por exemplo, em relação à maneira como a graça de Deus ela opera na vida daquela pessoa que foi salva. Né, na teologia mais reformada, né, que Armínio fazia parte de um círculo mais reformado, esse modus operandi vou pregar a palavra, vou pregar o evangelho, e só ali que a graça vai ser
exclusivamente manifesta, né? E o Wesley já tem uma compreensão um pouco mais ampla, né, dessa ideia de como a graça preveniente atua. O Wesley já está um pouco mais solto em relação a discutir, por exemplo, a ideia de conhecimento de Deus, do que Deus conhece, né, a ideia de presciência. O pessoal mais um pouco mais antigo tem aquela coisa mais rígida, né? E o Wesley já vem com a ideia de que pré-ciência, pós-ciência são termos que, digamos assim, são mais para simplificar a maneira das pessoas compreenderem a linguagem de Deus, mas que na prática isso não existe em Deus, porque Deus é detentor de todo conhecimento e tal, né? Então isso impacta, por exemplo, na visão dele de eleição, né? Por isso que ele tem uma ênfase maior no corpo, na estrutura, na eleição corporativa, do que de fato numa eleição individual, pessoal, né? Isso impacta depois também até na responsabilidade da igreja, na missão da igreja, e a forma como ele enxerga também a santificação, né? Então ele tem uma teologia mais holística, né? Sem dúvida. Wesley acaba tendo uma teologia mais holística por causa da sua visão também mais ampla da graça de Deus. E aí você vai ver, por exemplo, Wesley discutindo muitas questões da sua época, né? Eu sei que é anacrônico que eu vou falar, mas é só a título de exemplo, né? A gente pega aquela fala famosa do Calbart, né, de que o pastor ele deve ter na mão um jornal e a Bíblia na outra, né? E o Wesley fazia bem isso, né? Ou seja, os problemas do seu tempo lá, né, de escravidão, ele se posiciona, ele escreve tratado, ele faz aliança política partidária também, né, com o pessoal que estava vindo lá da França, com movimentos pró-abolicionistas, né? Ele escreve, ele se engaja nessa questão, ele luta por direitos prisionais na época dele também. Ele, de certa maneira, vai ser um inclusivista, né, das mulheres na liturgia. Deixa eu interromper para responder essa pergunta aqui do Ezequiel, né? A ênfase de Wesley na questão da justiça social. Ray Dunning, inclusive, enfatiza a frase dita por Wesley: não há santidade que não seja social. Não há santidade que não... Eu acho o Wesley maravilhoso, cara. Mas continua aí, desenvolve aí. Porque tem tudo a ver com o que eu estou comentando agora, na verdade, né? Qual é o contexto dessa frase, né, de Wesley, que não existe santidade que não seja social? O contexto é ele criticando algo muito parecido com o que a gente chama hoje de desigrejados, né? Então ele fala que não existe um santo solitário e tal, né? Então a santidade é social, né? Ou seja, a santidade ela é mais do que a questão moral, deontológica, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer, não pode olhar. A santidade ela tem um aspecto relacional mesmo, né? Por isso que eu falei da imagem política lá, né? Um relacionamento espiritual com Deus, um relacionamento intrapessoal ou psicológico com a gente mesmo, um relacionamento interpessoal ou social, que é com o próximo, e um relacionamento ecológico, que é com a criação. Então, Wesley leva em consideração tudo isso, né? E a nossa santidade é viver para a glória de Deus e cumprir o propósito de Deus em todos esses espaços. E é por isso que ele se preocupa, né? Por isso que a teologia dele é holística, né? Então, como eu dizia, né? Ele tem essa ideia de inclusão das mulheres na liturgia. O livro que ele escreve, que eu comentei, né, sobre a questão de saúde, né, medicina popular, é um livro exatamente também para atender essa demanda, já que aquela população carente não tinha condição de pagar uma consulta médica, um tratamento. Então, ele oferece um tratamento alternativo, mais acessível a todo mundo, um livro que tem um preço mais apropriado também, e, de certa maneira, ele está ajudando essas pessoas a cuidarem da própria saúde e da vida, né? Ele dá conselhos econômicos também, por exemplo, você pega o sermão dele, o uso do dinheiro, é um sermão muito interessante. Ele fala de 3 pontos nesse sermão que até hoje tem assim, uma significância relevante, né? Ele fala: ganhe o máximo que puder, guarde o máximo que puder e doe o máximo que puder. Então, o primeiro ponto lá, né? Ganhe o máximo que puder. Não à custa dos outros, né? Que seria aí na ideia de injustiça social, né? Ou seja, né? Eu moro lá, estou morando agora em Campinas, e pastoreio na região metropolitana, né? Pastor Rico em Campinas, professor Rico, ó. Deixa o Rico saber, tá? E aí eu pastoreio em Vinhedo,
né? Mas Vinhedo é uma cidade rica também, mas eu não. Mas a nossa igreja lá é quase na periferia de Vinhedo. Lá não tem periferia assim, não, mas é na região mais humilde de Vinhedo que a gente está, né? E tem muitos condomínios luxuosos lá, caríssimos, né? E aí é aquela história, tipo assim, o cara tem lá uma casa num condomínio de 14 milhões, que lá tem isso daí, até mais. Né? Aí ele chama um pedreiro para fazer um trabalho para ele, ele faz o orçamento, ó, vai ficar aí R$ 2.500 para fazer esse trabalho para você. Ele vai tentar pichinchar o máximo possível, né? Mesmo sabendo que ele tem na garagem ali, né, 3, 4 carros importados, ele vai dar um jeito de pechinchar, né? E a ideia de Wesley é essa, né? A gente precisa ganhar o máximo que puder, mas não à luz, não à custa do trabalho dos outros, né, de exploração, e nem ao custo da nossa própria saúde, né? Então ele critica, por exemplo, já naquela época, trabalhos insalubres, né, e outras questões do tipo. É quase uma espécie de saúde ocupacional, se você for pensar, né? Ele dá alguns conselhos interessantes nesse aspecto. Então, ó, trabalha, né, mas não para ficar doente, não para explorar as pessoas, né? E aí o segundo ponto é, guarda o máximo que puder, mas não no sentido de eu vou abrir uma conta no banco e vou me enriquecer, no sentido de eu vou pegar desse recurso que eu ganhei, usar para a minha vida, para as pessoas que estão comigo, né? Então, usar o que eu realmente preciso, sem esbanjar, sem ostentar. E aí, essa outra parte que sobra é o doe o máximo que puder, né? Para ajudar as pessoas que estão aí próximas da gente também. Então, tem a ver tudo isso com essa ideia dessa santidade social, dessa santidade relacional, né? Que acaba também... Só te interrompendo, inclusive eu usei esse sermão para fazer a lição da EBD, no domingo retrasado, né? Ganhe o máximo que você conseguir, poupe tudo que der e doe tudo quanto for possível. E, inclusive, John Wesley foi um dos 10 não nobres mais ricos da Inglaterra e doou tudo que ele tinha, deixando na herança dele, acho que 3 talheres, né? E esse dinheiro todo que ele ganhou, ele não ganhou dinheiro igual muitos pastores fazem aí hoje, extorquindo ovelhas, mas foi a venda dos livros dele, né? E ele doou tudo, construindo hospitais, orfanatos, sustentando missionários e criando as células metodistas, né? Construindo, inclusive, prédios das células metodistas. Ele pregava para o preso se converter e exigia que o político tratasse os prisioneiros com humanidade. Ele pregava para o senhor de escravo, mas exigia que a escravidão acabasse. Inclusive, são os metodistas, por meio de William Wilberforce, que conseguem acabar com a escravidão no Atlântico, né? E também o direito do sufrágio das mulheres, o direito de justiça social para os trabalhadores, né? Aliás, os metodistas, né, e os Quakers são ligados com os sindicatos, estão ligados com o direito das crianças, né? Quem cria a escola bíblica dominical são os metodistas ali, seguidores de Wesley, e a escola bíblica dominical é uma escola social, não um negocinho que tem domingo para ficar ensinando a criança lá a ler o leãozinho lá da Bíblia, não. A escola bíblica dominical ensinava a criança a ler, a escrever, matemática, inglês, né? E educação religiosa, além de alimentar e tirar a criança da miséria, diminuindo em 90% em Gloucester, em Leicester, a criminalidade e o analfabetismo em si, e o analfabetismo também, em índices assim que a Inglaterra nunca tinha experimentado na história. Aliás, deixa eu só te interromper e fica, porque a gente dá vontade até de criar uma live só sobre isso. A Inglaterra, ela poderia ter vivido um momento de convulsão social igual a França viveu, né? E por que a Inglaterra não viveu? Tem vários aspectos, mas o principal é a ação de John Wesley e dos metodistas. A galera diz, não, isso aí também é puxar a brasa da sardinha, porque a pessoa diz, não, porque John Wesley ficou pregando para os outros se converterem, aí o avivamento não deixou vir o caos, mas não foi isso. O John Wesley, ele pregava para as pessoas se converterem, mas alimentava, diminuía, junto com os outros empresários, homens ricos, ajudava a diminuir o analfabetismo, a violência, a lutar pelos direitos do trabalhador, e assim o inferno social foi diminuindo. Fora a questão espiritual, né? Porque nas sociedades metodistas, as mulheres poderiam pregar, poderiam ensinar, poderiam pastorear, né? Ou seja, valorizando a figura da mulher
E quem são essas sociedades? A gente que foi expulsa do campo, parou na cidade, poderia estar matando todo mundo, igual lá na França. Mas não, estava dentro de uma igreja orando, pregando e buscando avivamento. Então, eu estou resumindo uma coisa gigantesca aí. Mas, assim, é muito importante essa ideia que você falou aí, a santidade social que me leva, ô Vinícius, a minha quarta pergunta e última, que é uma provocação. Certo. Eu já te mandei. Essa pergunta é uma provocação a todos os que estão me ouvindo, porque, por exemplo, aqui a Igreja Brasileira, você tem um grupinho dos calvinistas lá, né? Já tem editora, tem tudo. Já está fechado aquele grupinho lá. Você tem o grupinho dos esquerdinha, né? Que a galera, né, mais do Barba lá, né? Isso aqui não é vermelho, tá, gente? Isso aqui é outra coisa. Pelo amor de Deus. Você tem a galera esquerdopata e você tem aí um 80% que não é calvinista nem esquerdopata, que está mais dentro da teologia e que se confessa arminiano ou se confessa armínio wesleyano, né? Só que um dia, eu não vou citar o nome aqui da denominação, estava dando aula numa grande denominação aqui do estado que se diz armínio wesleyano. Eu perguntei para eles, na pós-graduação, estava dando aula, qual era a importância da teologia de Wesley, o que Wesley trouxe de diferente no mundo. E aí a esposa do bispo falou, não, os dons espirituais. Eu falei, caraca, ela é a esposa responsável pela teologia do bispo que representa a denominação e não sabe o que John Wesley trouxe de diferente, porque John Wesley nunca falou em língua, nunca foi pentecostal, não tinha nada disso, né? A diferença de John Wesley foi a teologia social, né? Foi isso que você está falando aí, né? A minha santidade não é só parar de beber, fumar e falar palavrão. A minha santidade representa eu alimentar o pobre, visitar o prisioneiro, vestir o nu, acabar com o racismo, acabar com a discriminação da mulher, acabar com a expropriação dos camponeses e acabar também com a exploração do trabalhador, né? E isso de forma cristã, não tinha Marx, não tinha comunismo, não tinha nada disso ainda, isso é tudo lá para o século XIX. Então, John Wesley, ele traz esse diferencial, né, que você mesmo falou, que Lutero falou pouco de santificação, e a santificação que John Wesley traz nessa teologia se aplica à natureza, na proteção da natureza, proteção do meio ambiente, a ecoteologia, que tanto falam isso hoje, né? Então, de lado, isso eu penso que seja o diferencial de Wesley, né? E no caso de Armínio, o Armínio ele representa, dentro do mundo reformado, uma posição ecumênica, né? Armínio, diferente dos outros, ele buscou a conciliação. Talvez nem tanto o próprio Armínio, profundamente, mas os arminianos, a igreja arminiana é uma igreja ecumênica, inclusive é uma igreja liberal lá na Holanda, né? Uma igreja racionalista, né? Não tem nada também de pentecostalismo. E não estou falando nada contra o pentecostalismo, mas não tem nada de pentecostalismo ali, né? E quando alguém fala que é arminiano ou wesleyano aqui no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, parece que está falando que eram dois personagens pentecostais, né? Então, a pergunta que eu faço, será que a teologia armínio-wesleyana chegou no Brasil, ô Vinícius? Ou chegou o nome do Armínio ou o nome do Wesley só para contrapor os calvinistas inteligentinhos aí que gostam de esculachar, chamar de burro quem não é calvinista? Então, eu vejo o seguinte, não é que ela não chegou no Brasil, ela chegou, mas a difusão dela foi mais lenta, né, e percorreu aí caminhos diferentes. Por exemplo, eu organizei um material que foi até fruto de uma especialização em teologia armínio-wesleyana, né, e era teologia armínio-wesleyana e transformação social, que era a ideia. Então, no final, a gente selecionou os melhores TCCs, né, os melhores artigos, e juntamos ali num livro. E os 4 primeiros
capítulos foram de professores. Eu convidei um professor americano, que na verdade ele não é americano, ele é escocês, mas morou nos Estados Unidos muito tempo e fica na ponte aérea com a Inglaterra direto, que é o Dr. Thomas Noble, né, que é autor do livro Trindade Santa, Povo Santo, tem em português já. E ele mandou um texto sobre o interesse recente sobre Armínio. Então ele faz um levantamento nos Estados Unidos de quando o pessoal começa a ter um interesse mais técnico por Armínio. E ele levanta, né, as primeiras dissertações de mestrado, tese de doutorado, por volta da década de 70, 1970. E assim, muito tímidos ainda, né? Poucos materiais assim de pesquisa. Então, mais para frente é que vai crescendo esse interesse. Né? O metodismo que chega no Brasil, ele é um metodismo que tem uma pegada mais voltada para a ideia de plantação de igreja. É assim que os nazarenos também vêm. Então, pouco dessa identidade arminiana, wesleyana mesmo, né, enfatizada. A não ser, por exemplo, em ambientes um pouco mais reflexivos, né, como é o caso da FATEL, né, que é a Faculdade de Teologia da Universidade Metodista, né, as literaturas que eles também escrevem, que eles publicam, né, os eventos que eles organizam, né, ali você vai encontrar um pouco mais de reflexão sobre isso. A revista Caminhando, né, que tem ali já há muito tempo, né, de publicação. E o arminianismo, propriamente dito em si, aqui no Brasil, ele é ainda mais tardio. Né? Se nos Estados Unidos ele já é tardio, imagina aqui, né? Você vê, as obras de Armínio foram publicadas, se eu não me engano, em 2015, pela CPAD. Nós não temos ainda as obras de Wesley em português. A gente tem picado uma coisa ou outra, né? Então isso é outro agravante seríssimo, né? E não é difícil, porque está em inglês, né? Que mais? As primeiras publicações mais assim técnicas, né, de arminianismo vêm também a partir dessa época, 2013, né, com a editora Reflexão. E aí começa a discutir um pouquinho melhor, né, o que é o arminianismo. Então, os próprios arminianos estão se conhecendo ainda também. Né? Então, muita gente também, no passado, dizia, eu sou arminiano. O que você acredita? No livre-arbítrio. Aí você vai ver, o arminianismo não é isso. Às vezes eu vou dar palestra em igreja, em algum lugar, né? Aí o pessoal, ué, mas a gente não acredita em livre-arbítrio? Não. E aí fica todo mundo assustado, né? Porque eles acham que é isso, né? Aí quando você mostra que isso é mais semi-pelagianismo ou pelagianismo, aí que eles ficam mais assustados ainda. Então tem havido, né, uma descoberta, não é nem uma redescoberta, é uma descoberta mesmo ainda, né? Dessa identidade arminiana. Em 2017, a galera... 2017 foi o ano que eu mais fui em igreja, por causa da reforma, né? Sim. Quem sabia o que era a reforma protestante, o que era as cinco solas, quem foi Lutero, cara. Entendeu? As pessoas, aqui no estado do Rio de Janeiro, por onde eu passei, cara, eu fui muita igreja. As pessoas não sabiam nem o que era a reforma protestante, né? Mas hoje já falam, não, eu sou arminiano, aí você sai xingando os outros na internet, xingando gospelmente, né? Não, eu sou armínio wesleyano, é o supra-sumo, né? É a papa é o doutor. E eu não vejo que eles conheçam qualquer coisa que seja mesmo da teologia de Armínio, da teologia de Wesley, que eu acho a vida de Armínio e de Wesley espetaculares. Tem o Armínio e Wesley como exemplo, mas eu faço essa crítica porque eu lido com milhares de alunos aí todo mês. A galera não sabe o que é Armínio e não sabe o que é Wesley. Eu deixo aqui. Leiam os livros do professor Vinícius, acompanhem o professor Vinícius, acompanhem as obras que ele está lançando, revejam aí a live, tá? Que ele citou vários autores aqui, o pastor Assi também está fazendo um merchan dele aqui, da Bíblia de Estudo do Wesley, né, lançada pela SBB. Depois, pastor Assi, eu quero patrocínio da SBB aqui para o canal, né, aqui para o Instituto Filigrana. O Vinícius, você tem aí livros, os seus livros aí para mostrar? Porque você está em Minas, né? Você está em outro lugar. Isso, eu estou na casa dos meus pais, em Minas Gerais, né? Terminando aqui a quarentena. Então, não estou com nenhum exemplar aqui na minha mão, né? Mas quem tiver uma curiosidade, procura lá o site da editora Reflexão, coloca lá o meu nome na busca,
e aí vão aparecer os títulos ali que eu tenho publicado com eles. Beleza. Então, as suas obras de Armínio Wesleyanismo estão todas na reflexão? Estão todas lá, e tem uma que vai sair agora também, que é um diálogo, né? Em 2018 a gente fez um evento interessante lá em Campinas, que foi um diálogo entre calvinistas e arminianos. Então, a gente teve 2 neocalvinistas, né, caiperianos, que é o Igor Miguel, lá de Belo Horizonte, e o Marcelo Cabral, do ABC2, lá de Campinas, né? E representando os arminianos, teve eu e o Marlon Marques, lá de Fortaleza. Então a gente se juntou nessa época, tivemos ali um evento bem interessante, tentando mostrar assim, pontos de contato, né, convergências. E aí essas palestras elas foram então aperfeiçoadas. A gente está publicando um livro que vai sair esse ano agora, esse semestre ainda. Sério? Isso aí é heresia, cara. Neocalvinista junto com Wesleyano, Armínio Wesleyano, que bonito, parabéns aí. Foi muito legal. Foi um evento assim que a gente acredita que tem um marco, né? Pelo menos assim simbólico também. E inclusive saindo um livro, né? Com essa pegada de diálogo, que ficou muito legal. Agora, uma outra coisa bacana, Lucas, o ano passado também, né? O ano passado eu publiquei um livro que eu estava organizando com uma galera bem grande aí também do Brasil sobre cosmovisão cristã. Então, é outro tema também, assim, que os caiperianos gostam muito, né? Até porque o Kuyper é o cara que vai, digamos assim, se apropriar da temática, né, de cosmovisão, lá no mundo da filosofia e tal. E a nossa ideia foi discutir isso a partir também da nossa tradição. Então, a gente reuniu nazarenos, metodistas, né, tinha metodista livre, metodista de outras tradições, assembleiano, batista livre, batista da Convenção Brasileira, mais uma galera, todo mundo que se entende, né, como sendo arminiano e que tem alguma especialidade em algum tema ali que a gente convidou para participar, dialogou. Então, por exemplo, sobre educação, então, alguém que já pesquisou sobre isso. Eu já escrevi alguma coisa, por exemplo, sobre a questão ecoteológica, mas tem um amigo meu que tem mestrado em gestão ambiental. E aí eu convidei ele para escrever esse capítulo, ficou muito legal. Então, temas assim da atualidade, né, aborto, sexualidade, cosmovisão cristã, reflexões éticas contemporâneas a partir da teologia armínio-wesleyana. Já lançou? O ano passado, comecinho do ano passado. E a reflexão? E o que é legal nesse livro que eu ia comentar é que eu convidei o Richard Middleton, que é um metodista livre, para escrever o prefácio, né? Então, a gente conversou um pouquinho sobre o projeto e tal, e ele participou de um outro livro que já tem em português há um bocado de tempo, né? Que é o Visão Transformadora, publicado pela Cultura Cristã. O Middleton é um metodista livre, e ele escreveu esse livro em conjunto com o Brian Walsh, que é um reformado. E eles discutem cosmovisão cristã, né? Então eu convidei o Middleton para escrever, e o prefácio dele foi justamente ali discutindo essa questão desse diálogo, né, que é possível haver. Então ele chamou ali de Wesleyanismo caiperiano. Achei muito legal. Né? Então dá para a gente ter um diálogo bem abrangente, né? Acho que a ideia mais na superfície. Isso aí que é fantástico, você pegar 2 posições aí e escrever um livro. Sim. Porque na época da Reforma era assim, né? Se você tinha um desafeto, você escrevia um livro. Né? Sim. O Lutero escreveu um livro contra o Erasmo. O Erasmo respondeu o livro lá. Né? O servo-arbítrio do livre-arbítrio. Né? A galera hoje fica criando, né? Eu acho que há muito diálogo entre os calvinistas caiperianos. Tem como haver calvinistas de Calvino mesmo, né? Leitores da produção de Calvino, os neocalvinistas caiperianos, e esses calvinistas europeus da neo-ortodoxia, né, como Calabate e outros, com a teologia, porque no final, cara, a gente está falando de cristianismo, né? Sim. A gente está falando de cristianismo protestante, estamos tudo dentro do mesmo barco. E isso dialoga, que você está falando de várias coisas aí, isso dialoga muito com a visão soteriológica das igrejas orientais, principalmente siríacas e bizantinas. Isso dialoga, essa cosmovisão da questão da natureza também ser reflexo, né? Tudo que é criado é reflexo
da perfeição de Deus, o ser humano é imagem e semelhança, a natureza está permeada pelo Espírito de Deus. Eu dei um curso ano passado sobre a teologia do Espírito Santo nos cristianismos orientais, e ela está, eu não sei em Wesley, mas a teologia do Espírito Santo é fundamental para teoses no Oriente, né? É o Espírito Santo que opera isso. E se você pegar a teologia reformada na ênfase, isso também tem uma gota disso lá. Uma gota não, tem bastante água de teoses na teologia reformada. Sim. Inicial, em Calvino, inicialmente. Me parece que depois o Westminster que acho que estraga tudo, você não acha, não? Ou talvez não seja nem o Westminster em si, mas os Estados Unidos, essa galera de teologia lá dos Estados Unidos, que estraga tudo no século XIX e no século XX, e essa galera que colonizou intelectualmente o país e ainda coloniza hoje, né? A galera que tem dinheiro, que está aí bombando com milhões de visualizações aí na internet. O que você acha? E se você quiser também deixar alguma saudação final, deixar algum merchan. Então, você, para mim, respondeu, né, o que é a teologia armínio-wesleyana. Estou muito feliz em você trazer essa conclusão, né, dessa visão da santidade social, da santidade em relação à natureza, da santidade em relação ao próximo. Para mim, isso é muito mais importante do que ficar adivinhando se Deus predestinou, deixou de predestinar alguém, né? É a coisa mais inútil, né? Se eu estou predestinado para o inferno, já era. E se eu estou predestinado, me dei bem. E se eu não estou, vai dar no mesmo, porque, porque dentro da teologia da predestinação, você vai provar que é predestinado se você andar bem, e aí acabou. E dentro da teologia não predestinacionista, cabe a você andar bem. Então, os dois vão tentar andar bem, né? E se não for, se não tiver, também vai fazer besteira por aí. Então, o mais importante é não saber o que aconteceu lá atrás, mas saber olhar para o futuro, é saber, deu aqui agora, o que eu posso fazer para levar minha santidade para a salvação do mundo, né? A salvação das pessoas e do cosmos, né? Que é a teologia que o armínio-wesleyanismo está propondo aí. Então, se você quiser concluir e deixar sua mensagem final aí. Beleza, eu vou comentar essa questão da natureza que você falou, né? Em Wesley, tem alguns textos específicos, né? Tem alguns sermões específicos. Se alguém quiser ter digamos assim, um atalho para alguns desses textos, o ano passado, acho que foi o ano passado ou esse ano, agora não me lembro, saiu um artigo meu na revista da PUC de Goiás, que é Criação, Queda e Redenção do Meio Ambiente a partir da teologia de John Wesley. Então, ali tem alguns atalhos, né, de sermões, de alguns textos que a pessoa pode procurar sobre como Wesley enxergava isso. E a tese de doutorado do professor Helmut Hendricks também, né? Tem um trecho ali muito interessante que ele comenta sobre essa questão da natureza, até no livro de Wesley sobre a medicina popular. E isso tem a ver com sensus divinitatis, né, em Calvino, tem a ver com graça comum, lá em Kuyper também, né, e essa coisa mais da superfície, sem ser superficial, né, mas da superfície, é o que nos interessa como ponto de diálogo, né, que seria aí essa ideia de criação, que é a de redenção. Eu acho que calvinistas, arminianos, né, têm aí a oportunidade de ter um bom diálogo e de fazer uma teologia de fato mais relevante, né, para os dias que a gente vive hoje. Agora, a parte mais interna, né, já é o modus operandi, já é a mecânica, né, e aí a gente tem as nossas convicções que se diferem, mas eu acho que a gente pode ter um ponto de contato ali em cima muito interessante, que dá para fazer alguma coisa de útil, né, tanto para as comunidades como para a sociedade como um todo. E até por último aí também, né, como você comentou aí, quando a gente pega esses vários sistemas, né, dá para a gente ampliar isso não só nesse mundo, porque fica parecendo até que só existe calvinismo e arminianismo, né? E tem tradições ricas aí em muitos outros ambientes, né? A própria questão oriental, e como você domina bem, conhece bem, tem muitas tradições ricas que a gente pode aprender, e às vezes a gente acaba bipolarizando só desses lados, né? E tem muita coisa que dá para a gente fazer aí em prol do cristianismo.
E é isso aí, Lucas. Eu quero agradecer, então, né, pelo tempo aí que a gente passou junto. Acho que foi muito produtivo aqui para mim. Deu para ter um diálogo bem legal com você. Agradeço o pessoal que participou, o pessoal que ainda vai, de repente, acessar depois. Um grande abraço aí para vocês. Qualquer coisa, os links aí de rede social estão por aí. E a gente vai tentando bater um papo, dialogar ou trocar algumas ideias. Tá joia? É isso aí. Pastor Vinícius, professor doutorando, quero agradecer muito, o debate foi excelente, eu fiquei realmente feliz aí com esse debate, feliz para onde você conduziu o debate também, que eu acho que para mim é a questão mais fundamental e importante. Gente, sigam aí as redes sociais, né? Comprem os livros aí do professor Vinícius na editora Reflexão, né? Está saindo um dicionário aí que você também me convidou para participar. Você quer falar um pouquinho do dicionário? Sim, eu estou editando, né, esse dicionário junto com o professor Ivan de Oliveira Durães, é um outro parceirão também, um amigão, e vai ser o Dicionário Global de Teologia Arminiana. Né? A ideia é a gente trazer aí alguns verbetes bem essenciais, né, em relação ao arminianismo clássico, ao arminianismo wesleyano, né, e a todos os entornos aí, né, até algumas questões do próprio calvinismo, né, para a gente conhecer melhor até alguns aspectos históricos. É uma obra basicamente inédita, né, a gente não tem nada disso em inglês ainda também, em holandês também não, e está ficando muito legal. Tem participação aí de uma galera muito boa aqui do Brasil, tem algumas pessoas também dos Estados Unidos aí que estão ajudando, e está ficando assim sensacional. E tem o professor Lucas Gesta também, que está dando lá um outro nível para a gente, está ficando top. Nada, o meu é um pedacinho assim, de anabatistas aí, que aí a galera não vai brigar com vocês de me ver lá. Ó, o pastor Carlos aqui, ó, que é pastor da Igreja do Nazareno do Paiol, né, falou que Semana Teológica do Seminário, ano que vem, conta aí com a gente, ó, eu tô dentro, já tivemos aí, foi o pastor Carlos lá, ano passado, né, pastor? Lá no Paiol, aqui na Baixada Fluminense. Só lembrando, a gente também está lançando a pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão pelo Seminário Batista do Sul, a Faculdade Batista do Rio de Janeiro, é 100% online, 100% EAD, e o professor Vinícius é um dos nossos professores que vai dar aula na especialidade dele. Então, se você quiser participar, entra lá em seminariodosul.com.br, busca a pós-graduação e se inscreva, porque a gente vai lançar mês que vem, em setembro, a nossa pós está saindo com um corpo excelente de professores. Então, gente, se ainda não curtiu, curte, se ainda não compartilhou, compartilhe, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, se ainda não curtiu as redes sociais aqui do professor Vinícius, segue lá, curte lá, tá aí também meu Facebook, Instagram, site, Lucas Gesta, e Vinícius, muito obrigado. Como o pessoal viu aqui, a gente só foi um beijinho na flor hoje, né? De temas gigantescos, de temas importantíssimos. A gente fez aí, ó, já estamos em 1 hora, indo para 1h30 de live, e falamos pouquíssimo de cada coisa. Então, eu quero estender aí o convite a você para a gente, numa próxima live, falar de um assunto específico. E aí você pode discorrer, porque eu falei também muito, peço até desculpa aí, Vinícius, tanto que eu falei hoje e me empolguei. Mas nessa live a gente faz um assunto específico dentro da teologia armínio-wesleyana ou de algum dos seus livros, e a gente, se o pessoal aí curtir, se o pessoal compartilhar, se chegar aí a 100 curtidas, a gente vai fazer essa live aí. Vai ser um prazer e você não falou muito não, acho que essa é uma dinâmica legal, né, que a gente vai dialogando, né, deixar só uma pessoa só falando também cansa. Então é isso, obrigado gente, obrigado vocês que comentaram, que mandaram suas palavras de carinho, a gente teve centenas aí mesmo de comentários, não dá, né, para botar tudo aqui, várias perguntas, então se você tiver perguntas, você pode procurar o pastor Vinícius, ele vai ajudar você, só lembrando, o professor Vinícius é doutorando, o professor Vinícius é um pastor, pesquisador, trabalha com fonte, com documentação histórica, então ele é um especialista. Então, gente, honrem os especialistas, sigam os especialistas.
leiam os especialistas e não esse monte de gente que está por aí falando o que quer na internet. Honrem os especialistas, ele está aí já no doutorado dele, o currículo dele eu falei só pela metade, tá? Falei a partir do mestrado, são várias pós-graduações diferentes, então ele é um intelectual armínio wesleyano, ele é um intelectual protestante brasileiro e precisa ser mais divulgado, mais conhecido, mais lido e mais honrado do que uma galerinha que tem por aí que está dando pitaco. Então, Vinícius, muito obrigado. Vocês que assistiram a gente vão assistir, muito obrigado. Aqui foi o Filigranas Entrevista.